Muito bem, vamos fazer aquele resumo que eu diria que pode ser o resumo de uma pós-graduação de 500 horas, pode ser o resumo de uma carreira, pode ser o resumo de todos os casos de emergência que vocês sempre me pedem. Várias dúvidas que chegaram para a gente sempre podem ser resolvidas da mesma forma, mas muita gente não acredita que realmente a simplificação dos processos de urgência são a solução, principalmente para quem está começando. Ainda não adquiriu a experiência necessária para, por exemplo, construir na sua cabeça 800 algoritmos de entrada diferentes de tipos de doenças. Entendam o seguinte, sim, são pelo menos 800 possibilidades de doenças no pronto-socorro de cães e gatos que a gente pode atender, mas lembre-se, muitas delas não vêm sozinhas. Eu tenho uma matriz que pode ser de 800 por 800. Como formatar 800 por 800 protocolos, algoritmos diferentes? Então alguém me pergunta, você tem algoritmo para pancreatite? É esse aqui. Para piometra? É esse aqui. Para atropelamento? É esse aqui. Para uma crise de hiperadreno? É essa aqui. Para o diabético descompensado? É esse aqui também. Sempre vai ser o ABC, que pode ser complementado pelo D, pelo E e etc. Então, esse tipo de painel de acrílico que a gente trouxe bem raiz aqui para mostrar para vocês, é o que a gente deixa lá na clínica. Ele tem praticamente 1 metro de altura por 90 de largura e você pode mandar fazer sempre que você estiver aí participando dos nossos grupos para poder ter acesso a esse arquivo. Então, protocolo XABCD das urgências, perfeito? Por que começa pelo X? Porque as mudanças, principalmente do ATLS, do Advanced Trauma Life Support, o protocolo humano, militar e pré-hospitalar, nos trouxeram essa lembrança de que as grandes hemorragias, as hemorragias que matam antes de você conseguir fechar o processo todo de vias aéreas, devem ser checadas antes. Claro, o histórico e aquela cena inicial vai te dar uma noção se aquele volume de sangue que está por ali, ele realmente pode ter alguma interferência no processo de adquirir a via aérea. Então, eu primeiro vou olhar aqueles famosos sinais da linha X. Eu vou procurar hematomas em região axilar, umbigo, que é o sinal de Cullen, e região inguinal. De preferência também buscar por sinais de Gray-Turner nos flancos lateral esquerdo e direito. E aproveita, tem a ver mais com trauma de crânio, a gente vai voltar aqui nisso aqui, o Battle Sign, que é aquela hemorragia, aquele hematoma que a gente tem na região do arco mandibular. Então, eu avalio grandes danos e as grandes hemorragias e vou fazer a contenção mecânica. Vou usar torniquete da forma adequada, vou respeitar o fluxo. Então, eu sempre busco sinais X, Cullen, Gray-Turner e, claro, saber se meu paciente tem risco de tríade de Beck, se ele tiver, por exemplo, uma hemorragia que esteja dentro do pericárdio provocando tamponamento ou outras causas de tamponamento, como o próprio pneumotórax hipertensivo, pode gerar sinais parecidos com tamponamento cardíaco. Então, cuidado com o engurgitamento jugular, principalmente bilateral, diminuição dos pulsos na parte de trás com hipotensão, ou seja, a hipotensão arterial, diminuição dos sons cardíacos e engurgitamento bilateral compõe a tríade de Beck. Esse coração, esse pericárdio deve ser drenado imediatamente. Eu tenho que saber diferenciar bem se esse processo é um processo de pleura, como pneumotórax ou efusões, ou realmente a tríade de Beck, que nos dá o diagnóstico do tamponamento cardíaco. Vou verificar lactato, hematócrito, proteínas totais e, claro, pegar meu ultrassom e fazer o que pode se chamar de Global FAST, FAST ABCDE, FAST completo. Bom, tem um monte de nome de protocolo de ultrassom por aí. Qual que é o importante? Lembrar que você tem que buscar pontos de líquido livre no abdômen e excluir tamponamento e pneumotórax e efusões grandes no tórax, principalmente. Então, isso aqui é o que mata rápido, né? Grandes hemorragias, tamponamento, pneumotórax hipertensivo, isso deve ser retirado antes de eu pensar em abrir as vias aéreas. Perfeito até aqui? Cheguei em A, isso aqui é uma avaliação de segundos. Se o animal está de pé, está consciente, ele consegue latir, consegue miar, está tudo certo, ok? Eu preciso entender que se eu tenho qualquer ruído superior que não seja ronco, minha via aérea deve estar desobstruída. E a gente brinca, se o cachorro miar ou o gato latir, a via aérea está ok, o problema deve estar lá no neurológico, ok? Então, reconhecer sinais clássicos de uma VAD, uma via aérea difícil, saber manipular bem o laringoscópio e conhecer a escala de Cormack-Lehane. A partir daí eu defino se eu quero uma intubação orotraqueal, se eu vou usar um bug, se eu vou usar uma intubação ororetrógrada, por exemplo, se eu vou usar uma pulsão cricoide para passar um fio guia, se eu vou usar uma cricotirotomia ou até mesmo uma traqueotomia. O importante é estabilizar a coluna cervical o tempo todo e fazer a mecânica, permitir que o oxigênio chegue até a boa respiração, até os pulmões, ok? E ali, 2 sinais clássicos. O oxigênio está entrando, o CO2 está saindo.
aqui eu vou precisar de oximetria de pulso e de capnografia. O ideal sempre é a análise gasométrica. Sempre coletar uma amostra para gasometria e checar a PO2 e a PCO2. Ausculta e percute o tórax. Checa movimento respiratório, amplitude e frequência. Lembra que para ensinar recepcionista, pessoal de serviços gerais, estagiários de forma geral, enfermeiros, só tem 3 tipos de respiração que a gente avalia aqui. É boa, eu não gosto e eu não posso nem ver. É boa a que a gente vê todo dia, não causa ruído, tem boa expansão, está dentro da frequência que eu queria. Agora, tem um paciente na recepção, pode ser calor, pode ser dor, pode ser pneumotórax. Eu sempre penso no pior. Então, um paciente que eu olho para uma respiração e falo, isso aqui está me incomodando, eu já separo ele. E claro, tem aquela respiração que eu digo que eu não posso nem ver, que são as apneias e aquelas agonias respiratórias que você não vai deixar o paciente aguardando nem poucos segundos na recepção. Eu vou separá-lo. Então, eu só aceito respiração boa. E a partir dali, com a gasometria, ou no mínimo, saturação de oxigênio e capnografia, nas situações que permitir, tem várias sequências aqui que a gente tem que entender que a capnografia pode não ser a melhor opção. Eu vou avaliar primeiro, o oxigênio entra, ok, o CO2 sai, isso compõe a boa respiração. Aí eu chego no C, que é o complemento do X, porque se eu gastar 45, 50 segundos para avaliar A e B, com uma hemorragia de cava, uma hemorragia de aorta, de artéria femoral, um sangramento de ato direito por ruptura, por exemplo, num gato com cardiopatia hipertrófica, e por aí vai, quer dizer, quando eu terminar o B, ele já morreu dessangrado. Por isso que todas as grandes hemorragias vêm para cá. Depois eu volto para o C para checar novamente a questão do meu acesso vascular, se ele está correto, se eu não fiz ainda, qual que eu vou utilizar, em qual vaso. Lembra de começar pela cefálica. Se eu não conseguir acessar a cefálica, não conseguir palpar nem ver, eu vou para a dissecção de safena ou até para uma punção intraóssea. Por último, eu vou fazer uma dissecção de veia central, que é a última manobra que a gente faria. Aqui vem sempre a nossa pergunta. Ele precisa de volume? Como é que está a pós-carga? Quais são os parâmetros hemodinâmicos? Nós vamos falar num outro vídeo da localização hemodinâmica, o fenótipo. Aqui eu vou avaliar com aquele sangue que eu posso ter coletado aqui em cima, como é que veio meu lactato, como é que está o meu hematócrito, minha proteína total. Isso aqui determina demais a localização hemodinâmica com todos os parâmetros. Aqui eu defino fluido, fármacos, correção da hemodinâmica macro, perfeito? Aí, claro, a avaliação neurológica é a escala de coma de Glasgow. Basicão, nos 18 pontos eu tenho que ter acima de 17. Não tem como. Tem trauma de crânio associado? Cuidado, toda patologia de trauma de crânio deve ser tratada também olhando para a escala de coma de Glasgow. Grave é abaixo de 14. Aí eu vou pensar em manitol, vou pensar em salina hipertônica, etc. Acima de 14, trauma de crânio está tranquilo. Por isso que a escala de coma de Glasgow é tão boa, tão importante para avaliar prognóstico, tá? E claro, toda a escala de coma de Glasgow abaixo de 8, defenda a via aérea do paciente mesmo que ela for um Cormac 1, 100% aberta. Quem tem escala de coma de Glasgow abaixo de 8 não defende via aérea, pode aspirar e vai reter CO2. Então, muito importante no D de deambulação ou disability, dentro do ABC, né, na literatura norte-americana, a gente ficar atento a esse aspecto. Voltando, Battle Sign, os hematomas de região de arco mandibular expressam uma chance gigante de fratura de base de crânio. Sinal que, junto com uma escala de coma de Glasgow abaixo de 14, nos traz uma gravidade brutal e necessidade de imagem avançada, terapêutica provavelmente cirúrgica, centro veterinário de altíssimo risco. Então, tudo isso é importante para eu poder ter uma noção de como eu vou triar esse paciente do ponto de vista neurológico. E eu termino com a exposição, porque lembra, pode ter algum tipo de tóxico, ele pode estar coberto por algum tipo de pó, de secreção, alguma coisa que ele trouxe da rua, queimaduras. Então eu tenho que retirar tóxico, checar se ele está gelado ou quente demais, se eu tenho que tirar o pelo, se eu tenho que tirar alguma roupinha, se eu tenho que tirar algum colar, qualquer tipo de artifício que estiver ligado àquele paciente. Lembrando, hein? Isso não vale para os corpos estranhos. Qualquer tipo de corpo estranho empalado, eu não mexo na emergência. Lembra da regrinha? Nada que chega dentro do paciente eu tiro, nada que está para fora eu coloco de volta. Isso é papel lá da cirurgia. Então eu vou checar a temperatura corpórea, ajustar com o ambiente, retirar tóxicos, busco lesões de cabeça a cauda, ou seja, uma exploração final do paciente, buscando assimetrias, elevações, secreções, sangramentos, bom momento de fazer um toque retal aqui também, buscando por ponta de osso, sangue, no caso principalmente de trauma, então ficar bastante atento aqui para retirar roupas, acessórios e a pelagem. Então,
Esse resuminho aí, que já nos custou alguns minutos, ele pode salvar um monte de vida, porque você percebe que ele não depende da doença. Ele simplesmente vai pegando os parâmetros que matam imediatamente, eu vou controlando um por um, e eu não salto do X para o C, do C para o E, do E eu volto para cá, eu vou vindo na minha ordem. Se a qualquer momento eu, por exemplo, estou avaliando a respiração e eu percebo que tem um ruído de fechamento de via aérea, eu corro e volto para o A. Então, todos esses têm que ser feitos na ordem correta, começando das grandes hemorragias, ajusta as vias aéreas, ventilo e respiro de forma adequada, oxigenando bem, controla a circulação devolvendo fluido, checando tônus, olhando contratilidades do meu coração, vou para avaliação neurológica e fecho com o controle ambiental, a checagem final do paciente de ponta a ponta. Beleza? Eu espero que esse resumo possa te ajudar todos os dias que você receber uma emergência, poder se acalmar, assistir a gente aqui de novo e ter certeza que você está fazendo essa sequência ser respeitada lá no seu dia a dia do pronto-socorro. Boa sorte para você, até mais!